Olá, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um artigo que está em estudo, que seria sobre as altas temperaturas de secagem, né, para a determinação de semente de girassol, levando em consideração, né, a regulação do metabolismo de ácidos graxos e o glicometabolismo. Vai levar em consideração o equilíbrio, né, de ácidos abscísicos. Aqui está a capa do artigo que a gente está utilizando em estudo. E o girassol, né, ele é uma cultura de origem da América do Norte e que representa, né, uma grande cultura de importância econômica mundial. Além disso, o girassol é a terceira oleaginosa mais importante da China, com uma área de plantio por volta de 1,15 milhões de metros quadrados, que atingiu uma produtividade total de cerca de 299 toneladas. E o IMC, né, a temperatura de secagem, o ambiente de secagem, são os principais parâmetros, né, que afetam a resposta das sementes em questão da secagem a ar quente. E principalmente a temperatura de secagem, ela regula o vigor da semente. Se na temperatura alta ou baixa vai ter essa interferência. E secagem em temperaturas altas pode levar a um estresse de sementes, causando rachaduras, desregulação de atividade enzimática e até perda de vigor de sementes, né? E esse vigor de sementes ele é indicado pela germinação mais rápida ou até mesmo tolerância a condições de estresse, né? Só que também leva em consideração características fisiológicas, germinativas e até mesmo condições de armazenamento dessas sementes, né? E no presente estudo foram investigados os efeitos dessas temperaturas, onde foram estudados, né, utilidade de temperaturas de 35, 40, 45, 50 e 55 graus, que foi sobre o desempenho, né, dessa secagem, o vigor da semente do girassol durante esse armazenamento e a germinação inicial. Além disso, foram avaliados o metabolismo da espécie, né, o metabolismo dos ácidos graxos, metabolismo de hormônios vegetais, né, da semente de girassol durante esse armazenamento. Só que normalmente as sementes de girassol são colhidas com teor inicial ali em torno de 25% nas principais áreas produtivas, né? Ali no norte da China. No entanto, as sementes de girassol, colhidas com alto teor de umidade inicial, pode variar em torno de 20 a 35%, isso em regiões do sul da China, né? Mas que pode levar em consideração a influência de estações chuvosas, o clima, entre outros. Só que até o momento, né, foram realizadas várias pesquisas sobre essas temperaturas, né, ideais de secagem. E a que mais se enquadrou foi a de 40 graus Celsius. Isso com uma porcentagem de umidade bem relativa, bem baixa, né? Que as outras, com temperaturas altas, em torno de 45 em diante, vai causar um estresse muito alto nas sementes. Vai ser uma secagem muito drástica. Pode causar até mesmo a tirar todo o vigor daquela semente, né? E também, levando em consideração outros trabalhos, né, foi estudar também um lipídio que está muito ligado a esse vigor, né, que é o triacilglicerol, que ele está em contato com essa semente na hora do armazenamento, né? E sua decomposição ela desempenha um papel vital na germinação dessas sementes com consideração ao vigor, né? E esse lipídio ele sofre uma hidrólise direta, que pode formar glicerina, pode levar a outros ácidos, né? E também podem ser trabalhados como um melhoramento desse vigor.
Agora meus colegas deram continuidade ao trabalho. Olá, meu nome é Aldenir Rocha. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, eu irei abordar, né, alguns temas, né, importantes do nosso seminário, né, do nosso artigo de estudo, como os materiais e métodos. Os materiais utilizados, né, no nosso artigo de estudo é a semente de girassol, né, onde essas sementes de girassol elas estão numa umidade, né, inicial de 30%. Que umidade é essa? É a umidade que ela se encontra, né, após a colheita, né? E para fazer o armazenamento dessas sementes é necessário fazer, né, a secagem dessas sementes. Não dá para armazenar sem fazer essa secagem, por ela poder apodrecer ou até mesmo germinar, né, no local ali de armazenamento. E como é que a gente faz essa secagem, né? Através de equipamentos, né, de secagem. Bem, os procedimentos, né, realizados aqui no nosso artigo de estudo foram realizados da seguinte maneira. Primeiramente, eles utilizaram níveis de secagem. O que quer dizer isso? As máquinas de secagem, os equipamentos utilizados, né, na secagem dessas sementes, elas têm como se fosse o poder, né, um poder de você regular essa máquina. Você pode colocar a temperatura que você desejar. No caso aqui do artigo, ele usou diferentes níveis de secagem, né, diferentes níveis de temperatura. E quais são essas temperaturas? Temperaturas de 35, 40, 45, 50 e 55 graus Celsius. E eles reduziram a umidade inicial, que antes era de 30%, para 9%. Ou seja, todas as sementes que foram testadas em diferentes níveis, eles reduziram, né, a umidade de 35% para 9% em todos os níveis. E após isso, né, eles fizeram também o armazenamento. Né? Esse armazenamento foi feito de 6 a 12 meses. E quais os testes, né, estavam sendo é, realizados por eles? A capacidade de germinação, ou seja, a quantidade de germinação, quantas plantas emergiram através daquelas sementes e tal. Capacidade de germinação mesmo, pura. Danos físicos e condutividade. O que são os danos físicos? Se as sementes estavam quebradiças, se elas estavam intactas e tal, de acordo com a quantidade de temperatura inserida ali, em diferentes níveis, né, inseridos sobre essas sementes, para fazer ali depois, né, o armazenamento. Fizeram também análises de açúcar e lipídios, que é claro, né, como essas sementes, elas posteriormente iriam ser usadas para fazer óleos vegetais, né, é claro que você tem que ter ali um levantamento, né, do teor, né, de açúcar e de lipídios, né, que a sua semente está ali produzindo no momento. Tem um levantamento, né, da sua produção. Eles estavam testando também diferentes níveis de hormônios, né? Eles estavam meio que tentando ter um equilíbrio ali hormonal. E quais hormônios que estavam sendo analisados? Hormônios como o ABA, que é o ácido abscísico, que ele é um hormônio, né, que ele induz, né, a, a, o adormecimento, né, das plantas, e o GA, que é a giberelina, que ela estimula a germinação. Ela é capaz de estimular a germinação. E além de atividades enzimáticas, né, as enzimas que aceleram as reações químicas e a expressão gênica, ou seja, o gene ali na sua das suas sementes, né? Do DNA ali da semente.
E agora eu vou passar minha fala, né, para minha colega Andressa. Bom, o HDT, que significa alta temperatura de secagem, ele vai reduzir o teor de umidade e vai aumentar a taxa de deterioração de semente de girassol, né? Como resultado nesse estudo. E aí ele vai. Essa taxa de secagem da semente e a temperatura de equilíbrio, elas aumentaram substancialmente com o aumento da temperatura de secagem. E aí, consequentemente, o tempo de secagem diminuiu significativamente com o aumento da temperatura da secagem. O tempo de secagem necessário para atingir o teor de umidade que eles querem no estudo, né, que eles almejam, que é 9%, foi 36,1 hora, 30,3 horas, 26,2 horas, 22 horas e 18,2 horas, nas temperaturas de secagem de 35, 40, 45, 50 e 55, que nem os meninos falaram anteriormente. Aí aqui na figura a gente consegue ver uma alta temperatura de secagem, né, que vai diminuir o teor da umidade e aumentou a taxa de danos em sementes de girassol, tornando-se mais frágil. Na letra A a gente tem o teor de umidade de semente durante o estágio de secagem. Na letra B a gente tem a taxa de danos de sementes de girassol secas após a secagem, né, que tornou a casca mais frágil. E na letra C, as fotografias das sementes de girassol secas após a secagem. Na D, a gente tem a eficiência elétrica relativa de semente de girassol seca. Bom, pessoal, dando continuidade, né, após o armazenamento de 0 a 12 meses, a germinabilidade das sementes de girassol foi determinada. E aí, esse HDT é a alta temperatura de secagem. Isso aqui em inglês, né, que está de acordo com o que está no artigo. E aí o HDT ele vai diminuir, que é a alta temperatura de secagem. A alta temperatura de secagem ele vai diminuir significativamente a taxa de germinação da semente de girassol após o armazenamento por diferentes períodos de tempo. Então, para a semente de girassol armazenadas no mês zero, as taxas de germinação das sementes secas entre 50 e 55 graus, elas foram significativas. E significativamente menores, mas significativamente menores do que as sementes secas a 35, 40 e 45%. Após uns 6 meses de armazenamento, as sementes de girassol secas entre 35 e 40%, elas mantiveram alta taxa de germinação, né? Que foi em torno de 90%. E aí, enquanto aquelas que foram secas 45, 50 e 55 graus Celsius, elas apresentaram taxa de germinação significativamente reduzida. Ficou em torno de 82, 70, 53%, e assim respectivamente. E, além disso, da taxa da germinação das sementes de girassol secas em 45 graus, foi notável que as sementes secas a 45 graus, elas tiveram um desenvolvimento, a germinação significativamente menor do que as sementes secas a 40 graus, né? Após esses 6 meses de armazenamento. Aí aqui no, nesse gráfico, a gente pode ver, né, aqui vai representar a alta temperatura de secagem, que aí vai inibir a germinação de semente de girassol no armazenamento. Aí aqui nós podemos ver que é a fotografia que vai representar as sementes de girassol durante o processo de embebição que durou 2 dias. Essas sementes de girassol elas foram secas e submetidas, né, armazenadas de 6 ou 12 meses, né? E, e elas foram submetidas. Tá errado. Como um dos resultados desse aquecimento, né? Aumentou do HDT, aumentou as atividades de LOX, que LOX significa desoxigenase, é uma sigla, e alfa-desoxigenase, e a transcrição de genes correspondentes em semente de girassol durante o armazenamento e a germinação. Aí do lado vocês podem ver que
A figura é uma figura de alta temperatura de secagem que aumentou as atividades de lipoxigenases na letra A e alfa-desoxigenase na letra B, né, e a transcrição de genes correspondentes, que é a letra C, em sementes do girassol durante o armazenamento e a germinação. As sementes elas foram secas a um teor de umidade de alvo de 9%, os graus vocês já sabem, que eu falei anteriormente, e elas foram submetidas a 6 ou 12 meses de armazenamento antes da análise. Tá? E essas sementes de girassol, elas foram armazenadas por 12 meses, elas foram usadas para teste de germinação. E a LOX, que é a desoxigenase, né, lipoxigenase e alfa de lipoxigenase. A porcentagem são as médias de 4 experimentos, como já foi falado antes. Então, aqui indicou assim, os níveis mais baixos e mais altos de todo o banco de dados. Né? A análise da atividade enzimática, ela foi realizada com essas quatro réplicas biológicas. Um outro resultado que eles obtiveram foi a redução das concentrações de açúcar solúvel, né? O nível de ATP, de energia e a carga energética, em sementes de girassol durante o estágio de armazenamento e embebição. E também que a temperatura de secagem regulou diversas atividades enzimáticas que foram importantes, né, envolvidos no metabolismo de ácidos graxos e no glicometabolismo em sementes de girassol durante o armazenamento e a germinação. É importante falar também que o HDT ele reduziu os níveis de transcrição de genes relacionados ao metabolismo de ácidos graxos e ao glicometabolismo em sementes de girassol durante o armazenamento e a germinação. Então, é bem legal. Bom, o HDT ele aumentou o nível de ácido abscíssico, né? E diminuiu o nível de GA, que vai afetar as atividades de berelina, afetando as atividades enzimáticas correspondentes em sementes de girassol durante o armazenamento e germinação. O ácido abscíssico ele é um hormônio vegetal que ele vai desempenhar um papel crucial no crescimento e desenvolvimento de plantas, especialmente no que diz respeito às respostas a estresses ambientais. E ele é fundamental assim em condições adversas, né? Para as plantas, em condições adversas como seca, salinidade, frio, calor, ou então atuar na resistência a metais pesados. Ele atua na dormência também, como um importante regulador de dormência de sementes, a abscisão foliar, e ainda tem outras funções também, né? Que o ABA também influencia em outros processos como o fechamento de estômatos, o envelhecimento das folhas e a produção de proteína das sementes. Aí, no geral, esse hormônio ainda está envolvido com a queda de folhas ou frutos. Né? E aí o bom é que esse resultado aumentou o nível de ácido abscíssico e diminuiu o de berelina, que afeta as atividades enzimáticas correspondentes em sementes de girassol durante o armazenamento e germinação. Teve um resultado bem significativo. Foi em relação à giberelina, né, que a alta temperatura de secagem ele vai diminuir, ela vai diminuir o nível de giberelina e afeta as atividades enzimáticas correspondentes em sementes de girassol durante todo o armazenamento e germinação. A giberelina é um hormônio que vai atuar no crescimento e desenvolvimento das plantas, né, das partes das plantas. Como conclusão, eles vão citar que cumulativamente o presente estudo ele vai revelar que a temperatura de secagem exerceu um efeito substancial na deteriorização do vigor da semente de girassol e que uma temperatura de secagem de 40 graus ela foi evidentemente segura para a semente de girassol, com MC de 30%, enquanto o HDT de 45%, 50% e 55%, elas reduziram o vigor da semente de girassol durante o armazenamento e o processo de ATT.
mas e tirou também a umidade, né, dessa semente. Além disso, esse aquecimento causou danos mecânicos à casca, e ao tegumento do girassol eles ficaram mais secos e quebradiços, e isso pode explicar significativamente a oxidação lipídica gravada e o superacúmulo de ROS nas sementes de girassol durante o processo de armazenamento. Durante a germinação inicial, o HDT ele supriu notavelmente a hidrólise de triglicerídeos e ácido graxos em sementes de girassóis após o armazenamento. E além disso, o HDT aumentou o nível de ABA, né, de ácido abscíssico, e diminuiu o nível de giberelina, regulando as atividades enzimáticas das expressões gênicas via correspondentes. E se você tiver em dúvida de como encontrar esse arquivo, aqui está o link, né, o artigo em português e a referência bibliográfica. Muito obrigada.